Sejam todos muito bem-vindos, viu? Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Uma satisfação muito grande. Deixa eu fazer o marketing, né, irmãos? E saibam que hoje a expectativa é alta, viu, pastor Brito? Tá todo mundo me cobrando aí, ó. Jesus amado. Vocês estão sentados em família? Sim ou não? Sim? Isso é uma benção. Por que a gente deve fazer o planejamento familiar? Porque a gente planeja tudo na vida e não planeja a nossa família. E as pessoas estavam pensando, né, Fran, que ia ser só um planejamento financeiro. O que será que eles podem esperar desse planejamento aí, Fran? Eu acho que o planejamento familiar engloba muita coisa financeira, mas não só a parte financeira, né? Engloba os sonhos da família, os projetos da casa, que às vezes a gente não faz. A gente vai deixando acontecer, a gente vai, né, empurrando, vai deixando e nunca projeta. Então, assim, agora eu acho que hoje é o dia da gente sentar, planejar 2023, colocar no papel os sonhos, os projetos de toda a família. Glória a Deus. Washington, o planejamento, ele vai dizer que a gente tem alguns sonhos, tem alguns objetivos lá para frente, né? O que isso mexe com a nossa vida, essas expectativas assim que a gente vai criando? O que isso pode gerar assim no nosso interior? Pastor, boa noite, irmãos. Planejamento gera saúde mental. Olha aí, anota isso aí, gente. Planejamento gera o quê? Saúde mental, olha aí, ó. E a falta dele gera o contrário. Olha só, o ato de planejar, ele acontece, o nosso cérebro ele funciona por várias etapas mais simples e etapas mais complexas. O ato de planejar, ele funciona numa etapa chamada função executiva. Função executiva é uma função complexa. E olha como Deus é maravilhoso, até porque foi Deus que fez o cérebro. Quando você age na função complexa, você está treinando o seu cérebro. Você está melhorando a sua inteligência. Então, quando você planeja, você está agindo nessa função complexa, nessa função executiva do cérebro. Ou seja, o cérebro melhora. E olha que coisa linda que Deus faz. Se eu planejo, a minha inteligência melhora. Se eu planejo, a minha vida melhora, a minha rotina na casa melhora, tudo melhora. Então, o ato de planejar é saúde mental nesse sentido. Minha cabeça funciona melhor. E de quebra, a minha casa melhor, a minha família melhor, os meus negócios melhor, tudo pautado no planejamento. Pega essa, irmã. Seu marido não limpa a casa porque você não planejou. Tá vendo? Planeja lá, ó, o dia certo de limpar a casa, quer limpar a casa todo dia. O dia da folga dele, o dia que tá lá para descansar aí, ó, tá vendo? Falta de planejamento. Olha aí. Mas pastor, nós estamos falando de tanto planejamento e tal. Mas planejamento começa com ideias, né, pastor? Mas o que são essas ideias aí se a gente não colocá-las em prática, né, pastor? É verdade. Boa noite, amados. Boa noite. Todo planejamento, ele tem que ser calcado em ideias. E como o Washington estava falando, nós somos muito propensos, pela nossa cultura, de sermos mais em ação, já iniciarmos querendo fazer do que planejar. Muitas vezes nós colocamos muito maior o nosso tempo em estar querendo executar, e isso muitas vezes traz grandes retrabalhos, né? Refazer de novo, e não tem esse tempo depois para fazer essa checagem ou os melhoramentos no planejamento. Então, o planejamento em si é calcado nas ideias de que um bom planejamento, ele vai ter a sua eficiência e a sua eficácia no longo do prazo, não no imediatismo. Olha aí, pega essa aí, gente. Planejamento tem a ver com longo. Nós vamos ver aqui que a gente tem planejamento de curto, médio e longo prazo. Porém, sempre no planejamento o resultado é lá no final. Você faz porque você está imaginando que você vai ter lá na frente. Dada essa introdução,
A gente deu uma folha para vocês aí, com 6, né? 6 tópicos aí para a gente falar um pouquinho. E perceba que o primeiro, o que está escrito no primeiro aí? Quem pode ler alto aí para mim? Anote os sonhos de 2 integrantes da família? Ah, não são de 3 não? Não é só do marido e da mulher? Então os filhos também têm objetivos? Olha aí. Se eu chamo o meu filho para fazer o planejamento comigo, o que eu estou demonstrando para ele, Washington? O que isso pode trazer no caráter dele, na cultura dele, o aprendizado dele desde pequeno? O que isso vai gerar? Pastor, vai gerar uma capacidade para ele lidar com situações que emocionalmente ele pode ser afetado. O planejamento tem essa característica também. Quando você se dá o ato de planejar, você está treinando a sua cabeça, mas está treinando também suas habilidades, né? Porque quando você planeja, você cria estratégias. A nossa tendência como ser humano é reproduzir o nosso comportamento quando a gente está diante de situações parecidas. Então, se eu planejo para chegar no objetivo, lá na frente, quando eu tiver uma situação parecida com essa, eu já sei mais ou menos como agir. Eu já sei mais ou menos como me colocar. Se o meu filho, se a minha filha aprende isso desde cedo, eu estou dando para ela, eu estou entregando para ela essa habilidade de lidar com situações mais complexas. E como que a gente pode fazer isso? Começando com um planejamento simples. Com a família, simples. Não precisa ser um planejamento familiar exclusivamente difícil. A compra de um imóvel, uma mudança para o exterior. Não, pode ser um planejamento para o final de semana. Pode ser um planejamento, o que vamos comer no jantar. Então você começa com situações mais simples, para partir para as mais complexas, ensinando o seu filho como que ele deve fazer, como que ele deve lidar com as situações. Agora, o contrário, você prejudica o seu filho. Imagina uma mãe que trabalha fora de casa ou dentro de casa e chega em casa, a casa está aquela bagunça, pastor. O pastor falou agora há pouco, né? Marido, se organiza lá com a mulher para arrumar a casa e tal, esposa da mesma forma. Imagina que essa mulher chegou, final do dia, cansada, a casa está daquele jeito. Aquela montanha de louça. Imagina, porque nunca ninguém viu isso, né? Então só imagina. Aqui não acontece isso. Na casa de ninguém acontece isso. Aquela montanha de louça, aquela bagunça na mesa. E aí no final das contas a gente sabe que na maioria das vezes sobra para a mulher. O que está faltando nessa casa? Está faltando organização? Sim. Mas o que precede a organização? Planejamento. E olha como isso é importante. Se eu não planejo a gestão da minha casa, junto com a minha família, com a minha esposa, vai virar isso que eu acabei de falar, a montanha, certo? E aí entende-se montanha de várias coisas. Montanha de louça, montanha de roupa, montanha de sujeira, enfim. Bagunça, brinquedos. Exatamente. Aí vai. Se a gente não se organiza nisso, como família, começa a ter problema em que aspecto? A mulher chegou em casa, lembra da mulher que eu estava falando? A mulher chegou em casa, ela viu a montanha. Essa mulher vai ficar feliz? Vai ficar contente? Vai ficar como? Brava. Vai ficar como mulher fica. Pois é. Mulher. Estressada. Vai dar treta. E aí, imagina essa mulher vivendo isso durante dias, durante meses, durante anos. Vai ser uma mulher legal? Vai ser uma mulher estressada. Olha aí, irmão, lava a louça. Pega a dica. Pega a dica. Pega a dica. Pega a dica, irmão, lava a louça. Uma mulher estressada, ela produz um hormônio em excesso chamado cortisol. É o famoso hormônio do estresse. E aí o resultado final, para encurtar a conversa, vai ser assim, ó. Vai ser briga, discussão, desentendimento. Vai sobrar para quem? Pastora Fran, pastor Leandro. Vai lá para o gabinete. Resolver. A briga, o desentendimento, a discórdia. Tudo isso porque não planejou. Se você voltar na origem, o que faltou? Planejar. Se tivesse organizado, cada dia da semana um lava-louça. Que seja uma vez na semana, um limpa o chão. Ia evitar o quê? Ia evitar a montanha, ia evitar estresse, discussão, excesso de cortisol. E quando fosse visitar os pastores, ia visitar para quê?
Para levar um café, uma fruta. Isso, levar a cesta de fruta lá. Irmão, fica tranquilo. O irmão Shimada tá ali, a esposa, viu? Vocês podem encomendar lá, ele já sabe o endereço. Ninguém. Não, a fruta é top, mas eu vi que o pessoal aí não tá nessa não. Tá nessa vibe não, pastor. Não vou nem te ensinar mais eles a fazer o planejamento aqui. Eu vou parar nesse primeiro item aqui. O que você acha, Fran? Eu acho que tem que anotar os sonhos de todos os integrantes da família. E quando você faz isso como mãe, Por quê? o que isso muda na vida dos filhos? Quando a gente coloca isso em prática, a gente está demonstrando para eles que não só o nosso sonho é importante, como adultos, né? Mas que o sonho deles também agrega na família, o que eles desejam, o que eles sonham, o que eles almejam. E a gente acaba também despertando neles esse desejo. O princípio do planejamento, né? Porque às vezes eles ficam olhando a gente ali, né, naquela correria, naquela coisa toda e ficam, eles são adultos, eles resolvem. Mas quando a gente agrega isso como família, a gente demonstra o quão importante é o sonho de cada um, né, o planejamento de cada um, e a gente inspira os nossos filhos a viverem isso. Maravilha. Então vamos lá. Vocês têm 2 minutos aí. Anote os sonhos aí. Vamos lá, anota aí. Você vai ter que perguntar para o seu marido agora, irmã, qual que é o sonho dele. Fica tranquilo que ele não vai falar aquela mulher, não. Ele vai falar da casa, do carro, fica tranquila. Pergunta para sua mulher, irmão, qual que é o sonho dela aí. Pergunta para o seu filho, para a sua filha, quais são os sonhos deles. Enquanto você vai anotando aí, eu queria só que o pastor Brito falasse. Por que a gente precisa anotar, pastor? A anotação é um ponto muito importante no planejamento, em todos os aspectos da nossa vida. Somos propensos a esquecer de muitas coisas por causa de a correria do dia, os afazeres. E as anotações são importantes porque nos lembram daquilo que nós colocamos como pontos importantes a ser desenvolvidos. E as anotações também nos trazem as definições das prioridades, porque não é somente anotar. Não adianta fazer uma lista de anotações ou de ações do planejamento, da vida, se dentro dos pontos anotados nós não começarmos a alinhar e traçar as prioridades. Porque se não fizermos, estaremos também perdendo tempo entre uma fase e outra, uma atividade e outra, uma anotação ou outra, um registro ou outro. E falando novamente, somos muito, muito fracos em anotarmos. Uma das maiores dificuldades que temos em todo o nosso trabalho, em atividades, é nós anotarmos aquilo que nós fazemos, ou anotarmos aquilo que nós estamos objetivando, traçando como objetivos, como metas, planejando para o nosso futuro. É isso então, hein? Então o que vocês colocaram aí agora deixa de ser um sonho, deixa de ser um pensamento e começa a ser o quê? Um objetivo. Certo? Quem anotou aí? Quem anotou da família aí? Quem anotou e pode compartilhar? Pode? Quem pode? Ninguém pode? Pode? Presta para mim o seu. Presta o seu para mim. Então vamos lá, vamos pegar aqui o exemplo do Fábio aqui, ó. Tem três pontos aqui, ó. Mudança de carreira, estudos e Beto Carreiro. Aleluia! Você viu? A Joana já fez, já tem o dela. A Joana já tem o dela. Mudança de carreira, estudos e Beto Carreiro. São os três sonhos que eles têm para o ano de 2023. Então 2023 você quer ir no Beto Carreiro, você quer estudar mais e você quer mudar de carreira. É isso? Mas qual que é o segundo item aí? Decidam qual será ou quais serão os projetos que vão focar naquele ano.
Aí eu vou fazer uma pergunta para ele agora, ele vai responder, mas imagina no seu aí, se você fosse responder para você, tá ok? Do seu planejamento. Você consegue fazer os 3? Porque aí tem gente que está falando, eu quero ir para Disney, intercâmbio no Canadá. Ah, eu quero uma viagem de 50 dias na Europa. Quero ir para a França. Cadê a Renata? Renata, vai anotando tudo aí, você lança os pacotes aí, dá tudo certo. Então, você consegue fazer tudo isso nesse ano? Se você não consegue, você tem que pegar agora e numerar aqui, ó, por prioridade, o pastor Brito falou. 1, 2 e 3. No caso dele, que só são 3 aqui, enumera aí. Qual que é a prioridade 1, qual que é a prioridade 2, qual que é a prioridade 3. Mas como é que você vai definir essa prioridade? Eu sou o marido, eu defino e a Fran que se lasque? Hã? Sim, né? Eu ouvi um sim lá, Fran. Olha aí. Lá em casa é o contrário, ela decide e eu que me vire. Entendeu? Porque tem o planejamento correto e tem a realidade. A realidade da vida é essa. Quem manda na sua casa, irmão? Esse aí saiu bem. Porque você sabe que é a sua esposa, né? Abençoado. Então vamos lá, agora você vai decidir quais serão os sonhos os projetos que você vai focar. Fran, dá para focar em 3 projetos no ano, projetos grandes? Grandes? Grandes já é mais complicado, né? Mas depende muito da estrutura familiar. Opa! Aí você tem que medir pela sua realidade. Quantos anos tem a tua filha que falou do Beto Carreiro? 3 anos. Vamos lá. Com 3 anos, a gente pode colocar uma criança de 3 anos fazer o planejamento familiar com a gente? Essas caras de ué aí. Pode ou não pode? Você deve? Não. Por quê? Porque uma criança dessa não tem maturidade ainda para saber. Se você falar para ela que vai levar no Beto Carreiro, ela vai ficar te cobrando o Beto Carreiro amanhã, sim ou não? Amanhã ela já quer ir no Beto Carreiro, não é? Ela não tem ideia de planejamento, tem ideia de tempo. Então eu vou dar um testemunho para vocês. Quando a gente comprou o apartamento, a Milena tinha 9 anos, o Rafa tinha 12. Eu chamei eles, falei, a gente está comprando assim, assim, assado. Pode ser que, sabe o McDonald's que vocês querem ir, vocês pedem, o pai leva? Sabe as coisas que você pede, o pai faz na hora? Então, talvez não deva fazer assim. Já ficou uma sementinha na cabeça deles, mas de um jeito que eles entendam. Agora você acha que a decisão de comprar um apartamento estava sobre eles? Não dá, não tem maturidade ainda. Quem está entendendo? Só que quando eu chamo eles e passo essa informação para eles, o que a gente faz? A gente inclui eles no projeto, que é aquilo que a Fran falou. E o que acontece, pastor, quando a gente se sente parte do projeto? Quando você se sente parte do projeto? Você se torna cúmplice. É isso aí. Você sente ânimo. Você inclui coragem para que aquilo vá ter sucesso. O nível de engajamento? O nível de engajamento sobe demais. Responsabilidades se dividem em todos. Não é só um que assume. Não é só o pai, a mãe, o filho, a filha. A família toda está assumida no projeto, no planejamento, no processo, no objetivo a ser alcançado. Vamos pegar o exemplo do irmão aqui, ó. Ele falou que quer mudar de carreira. Quem aqui mudou de carreira, levanta a mão aí. Alguém já mudou de carreira? E no começo, você ganhou mais ou menos, irmão? O salário aumentou ou diminuiu? Diminuiu? Aumentou muito? Pouquinho, pouquinho. A estabilidade do emprego melhorou ou piorou? Porque muitas vezes a gente muda achando que não, ó, vou mudar de carreira. Ó que maravilha. Agora eu sou baterista.
Olha o que Jesus fez comigo. Mas aí o que muda? Sua estabilidade. Você estava num outro emprego, você estava numa condição confortável. Agora você mudou. O que sua esposa pensa? Se tiver uma crise agora, qual que vai ser o primeiro a ser demitido dessa empresa? Agora, se a gente chama todo mundo para fazer parte e definir junto o que acontece, a gente é cúmplice, não é isso, pastor? E se a gente é cúmplice, o nível de engajamento aumenta. Eu fiz parte disso, eu fiz parte dessa escolha, então eu vou crescer junto, nós vamos avançar junto, o resultado vai ser comum, e isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Terceiro, crie passos para fazer acontecer. E aí? Como é que você vai mudar de carreira? Estou pegando o exemplo do irmão aí. Tem mais alguém que quer compartilhar? Se quiser, você pode sair com o plano do seu de 2023 aqui com os seus passos já prontos. Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Como é que você vai mudar de carreira? O que você vai ter que fazer? Em um ano você já tem essa reserva? Se você vai fazer ainda, você não tem. E essa instabilidade, Fran, como é que a mulher sente nesse momento? Como é que vai ser esses passos? Como é que vão ser esses passos para a família entender esse processo de mudança, esse planejamento? Um processo de mudança nunca é fácil, né? É desconfortável. E aí gera algumas instabilidades, como o pastor acabou de falar. Gera instabilidade, gera medo, né? Porque aquela inconsistência, você não tem ainda uma estabilidade, algo firmado. Mas aquele sentimento que quando foi colocado no papel, quando foi planejado, quando foi sonhado, quando, né, oramos juntos, a gente precisa colocar a fé em prática e começar a acreditar que vai dar certo e que se der errado, né, que pode também acontecer, mas o que a gente assume a responsabilidade juntos e vamos enfrentar juntos, porque quando a gente planeja junto, né, a gente almeja junto, então se deu errado a gente também chora junto. Mas e aí os passos para a gente criar? Porque imagina só, ele vai querer mudar de carreira, né? Nós estamos pegando o exemplo dele aqui, certo? Ele está querendo mudar de carreira, querendo, sei lá, dar um upgrade na carreira, mudar de fase, certo? Por exemplo, você como esposa, para mudar essa carreira, tem passos. Ele vai precisar, por exemplo, estudar mais, vai ter que dormir menos. Vai ter que dormir menos, às vezes vai estar ausente. Vai ter que investir no estudo, vai estar ausente. Então o que acontece? Ele vai ter que fazer curso. Para fazer curso, ele vai ter que investir mais tempo, sim ou não? Quem gosta de ficar atrás de computador? Aí, ó, ele gosta. Então você vai lá e vai estudar. Só que você está lá atrás do computador, a mulher está falando assim para você: você não faz nada, não me ajuda em casa. Quando eu estava grávida do Rafa... Agora, vai entregar tudo. Ele estava fazendo faculdade. E era muito corrido, gente, porque ele trabalhava à noite. Aí chegava em casa 3 da manhã, 2 da manhã... 4h15. Era eu que chegava, ela não sabia, né? Ele chegava, 4 da manhã, dormia até às 7. Então, 7 horas eu tinha que acordar ele para ele ir para a faculdade. Como é que você entregava o Rafa para mim? Não, o Rafa não tinha nascido ainda, essa parte. Tinha já. Antes. Tinha já. Mas o que acontece? É uma fase difícil. Então, assim, a gente tem que entender, né, como esposa, a gente tem que entender o esforço, a dedicação, o cansaço. Mas como ele ministrou aqui na oferta, a gente também tem que fazer tudo isso empenhado em vir algo, né, maior para o futuro. Então, assim, a gente tem que planejar, sonhar e desejar que vai crescer, que vai acontecer, que vai realizar. Mas para que tudo isso aconteça, tem um preço, né? Que a gente tem que pagar. Tem um preço que é pago antes de tudo isso, que é esse processo. É o processo de ter que estudar mais, de ter que trabalhar mais, de estar mais tempo ausente, de estar mais tempo fora, mas também almejando naquele crescimento que lá na frente vai trazer estabilidade, vai trazer mais tempo para a família, vai trazer mais recursos para casa. E isso é importante. Por que você me ajudava? Por que eu ajudava? Estava pensando no dinheiro, né?
na promoção que você ia ter depois. É verdade, gente. Se você não colocar Também. um passo pensando no que você vai crescer depois, qual que é o fator que te motiva nesse passo? Entendeu? Você vai ter que criar passos e você vai ter que entender. Os seus passos vão ter aí um fator motivador. Se não tiver um fator motivador, você desanima. É, porque ninguém vai ficar estudando para não ter um trabalho melhor, para não ter, né, uma vida melhor, Washington, um salário chegava melhor. em casa, 4h15 da manhã, aí tal, ela com o zoião de panda assim. Quem conhece o olho de panda? Você tá rindo, irmã? Eu tinha dó dela. Ela chegava, cadê o Rafa? O Rafa não tem nenhum lugar aqui. Ela pegava assim o menino assim, ó, ele não dormia de noite, dormia de madrugada. Chegava, ela tava zumbizando assim lá em casa, ela jogava assim, ó, pra mim, e capotava na cama. Aí eu tinha que fazer o Rafa dormir, 4h15 da manhã, para 7 horas levantar para ir para a faculdade. Mas foram passos, etapas. E se você queimar as suas etapas, você não conclui o processo. E aí sabe o que acontece? Se você entender o propósito, você se submete ao processo. Então, entende o propósito. Por que isso? Ela falou, eu vou poder andar de carro, eu vou poder ir para a praia, eu vou poder ir no shopping, eu vou poder, então vale a pena eu passar no processo agora. Irmã, você dá risada. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Mas o que acontece era uma etapa, você vai ter que criar as etapas. E quando a gente vai criar a etapa, a gente desanima, porque a gente vê a dificuldade. Quem quer comprar uma casa aqui o ano que vem? Vocês querem? Querem, beleza? Glória a Deus. Quem está disposto a pagar essa casa? E para pagar essa casa, está disposto a fazer o quê? Você trabalhando mais, você ganha mais? Nem sempre. Nem sempre você trabalhando mais ganha mais. E aí para você pagar essa casa, você vai ter que deixar de fazer o que você gosta. Sabe aquela picanha, irmão? Aquela que o cara falou aí que ele dava picanha para todo mundo, né? Aquela que nunca chegou em casa, ele nunca mandou nada lá para casa. Não é eu trabalhar não, que não tinha nem o bife, nem o colchão duro, quanto mais a picanha. E aí, você está disposto a passar por essa etapa? Se você não criar etapa, você não chega lá. Tem uma forma de chegar lá sem etapa. Qual que é? Olhe para quem está do teu lado, respira fundo, faz uma cara de homem ou mulher de Deus e diz assim: só tem um jeito, milagre. Deus age de duas formas: milagre ou processo. Quantas formas Deus age? Milagre ou? Quantos vivem milagres? Tem gente que fala tanto de milagre que eu falo, não, esse cara ele é um anjo aqui na terra, ele só vive milagre, não é possível. Não passa por um processo, irmão. Mas a maioria deles é processo. Quem vai se submeter ao processo? Amém. Então, o seu sonho para o ano que vem tem que ser estipulado. Minha prioridade, eu coloco todos no papel. Vejo qual que é a minha prioridade, o que eu vou focar. E naquilo que eu vou focar, eu me submeto ao... Até aí tudo bem? Quarto, estabeleça uma data para a realização. Por que data? Por que a gente tem que pôr uma data, pastor Brito? Essa aí é contigo, pastorzão. Tudo que é planejado, todas as ações que você vai colocar para atingir aquilo que você planejou, se não houver uma data específica, não vai acontecer. Muitas das vezes a procrastinação é muito grande. E se não agir em cima das datas programadas, seguir as datas, quer dizer, nem tudo, muitas das vezes, vai ser como planejou. É importante isso. Nem tudo, muitas das vezes, vai ser como as ações
que foram planejadas a serem tomadas vão acontecer ali ao pé da letra. Por isso é importante colocar o prazo, colocar a data e segui-la ao pé para que os desvios sejam consertados. E assim há tempo de replanejar e chegar ao local, à data, ao prazo determinado. Porque se deixar, vai ser atropelo lá na frente. Aí vem o desânimo, a frustração, né? Não conseguimos. Eu não falei para você que era difícil. Meu Deus, vai acontecer isso? Foi de comum acordo, certamente, porque envolveu toda a família, como estamos comentando aqui. Mas se deixar tudo para o final e não seguir os passos do planejamento, das ações, colocando cada ação a sua data específica ao término e ir acompanhando, a tendência de que haja uma frustraçãozinha, um desespero, né? Uma controvérsia ali em si é muito grande. Então as datas, pastor, elas têm que ser estabelecidas em cada etapa. Cada etapa desse cada processo. ação, Opa, cada ação desse objetivo pega tem. esse toque aí, ó. Quantos passos são para você realizar esse sonho da casa própria? Para cada um deles, você vai ter que colocar aí um prazo. Até quando eu vou decidir onde eu quero morar? Qual é o apartamento? Qual é a casa? Qual é o imóvel? Aí eu defini, é essa casa. Tá, tenho até essa data para ver. Até essa data mais à frente, eu tenho lá que ver a forma de pagamento. A forma de pagamento encaixa, não encaixa? Isso dá certo ou não? É aquilo que o pastor falou, às vezes não converge, né? Não dá certo, não encaixa. E a gente precisa se adequando. Se você tiver uma data certa, você vai chegar no final cumprindo o propósito. Mas você precisa estabelecer essas datas e colocar isso de uma forma muito clara, né, Fran? É que nem um casamento, né? A gente sempre vê isso, o pessoal, os jovens aqui. Ah, quando vocês vão casar? Ah, não sei. E fica esperando. Tem noivo aí? Enquanto você não veio os noivos, ó, perderam, né, a oportunidade. Eu lembro da Ju e do Hugo, quando a gente encontrou, eu falei, e aí, quando é que vocês vão marcar esse casamento? Ah, então, não sei, a gente tá, não sei o quê. Se não marcar a data, gente, não estabelece, não começa. Então, assim, quando você marca a data, você começa a correr atrás. Aí você vai ver que tem que ir no cartório. Aí você vai ver que precisa, né, ter uma casa, um lugar para morar. O que vai fazer, vai ter festa, não vai. É ali que você dá o ponto inicial, né? Eu acho que quando você coloca um prazo, é a mesma coisa para comprar uma casa. O primeiro ponto, eu tenho a entrada? Eu consigo pagar as parcelas? Cabe no meu orçamento? Tá dentro? Não tá muito fora? Já é outro ponto. Eu sou adiantada. Calma, irmã. Mas tudo a gente precisa colocar uma data, um prazo, estabelecer. Às vezes, que nem o pastor Brito falou, a gente vai ter que prolongar. Às vezes é necessário. Mas se a gente não coloca um prazo, uma data, a gente não tem parâmetro para acompanhar e mensurar tudo que a gente quer fazer. Uma outra coisa também, pastor, que a data ela funciona, melhor dizendo, como um símbolo de perseverança. Se você tem um prazo, isso vai subsidiar a perseverança na hora da dificuldade. Também fiz faculdade à noite e trabalhei de dia. E justamente quando eu resolvi mudar de carreira, eu quis fazer uma outra coisa. Então, mudei de emprego e fui estudar, tudo ao mesmo tempo. Quando a gente combina o jogo, não sai caro, que é o que o pastor Brito falou, cumplicidade. Surgiu a oportunidade de um emprego novo, de estudar. Eu queria muito fazer aquilo, mas eu precisava de uma cúmplice. E aí, conversei com a Regiane, ela falou, vai. E aí, sim, eu tinha muito receio de ir, irmãos, porque eu ia ganhar 1/3 do que eu ganhava. De verdade, 1/3. Não era metade, era 1/3. Mas aí, quando ela falou, vai, não que eu deixei de ter medo, mas eu senti uma segurança. E aí, a gente foi para esse novo projeto e entrei na faculdade. Quando eu estava lá pelo, acho que 6º ou 7º semestre, um curso de 5 anos, eu esmureci. Eu falei, olha, não dá mais, é muito tempo trabalhando, passando a noite em claro, estudando de dia.
E aí a Regiane, a minha cúmplice, ela falou assim, ó, tem um tempo para acabar. Você já está mais para frente do que para trás. Do que ela estava falando? Ela estava falando de prazo, de período, de data de formatura, de quando você poderia começar a clinicar. Ela estava falando de uma data. E aí, enquanto ela falava essas coisas, o que gerava em mim? Perseverança, que é o que tinha acabado. Ânimo, que é o que tinha esmurecido. Motivação, que é o que eu tinha perdido. E qual foi a pinça que ela linkou? A data, o prazo, está chegando, está no final. Então, a data tem essa característica simbólica de gerar perseverança no momento de dificuldade. Maravilha. Aí a gente volta aqui, ó, a entender a importância da gente chamar todo mundo, anotar todos os sonhos e definir juntos. Se começar certo, irmão, seu planejamento 2023 vai ser maravilhoso. Porque aí você vai com essa ideia. Tá dando errado? Tem alguém para puxar ali, ó. Quantas vezes eu também? Camarada que não dorme. Homem fica bravo? Não. Sim ou não? Seu marido fica bravo, irmã? E quando ele não dorme? E quando ele não come? Então, imagina eu, não comia direito e não dormia. Coitado da Fran, pastor. Mas ela estava olhando lá. Pequena ainda. Hã? E com criança E com o pequena. Rafa, né? Porque foi 2004, o Rafa. Mas aí os olhinhos dela brilhavam assim, tim, 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 tim. Ela tinha uma expectativa, irmão, que eu não tinha. Por isso, irmã, você pode ser o combustível do seu marido. Assim como a Regiane foi para o Washington, a Fran foi para mim, você pode ser do seu esposo. Amém? As irmãs estão meio com medo de ser o combustível do marido aí. Tem Vamos que lá. investir no projeto, irmãs. Investe no projeto. Vai dar certo, irmão, vai que dar vai certo. dar certo. Quinto passo. Tem dinheiro para isso aí, Fran? Tem que ter. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer como está escrito aí, verifique a sua situação, né? Verifique a situação financeira necessária. Então, você vai comprar uma casa? Quanto custa a casa? Está dentro do meu orçamento? Eu tenho uma parte para dar de entrada? Eu tenho crédito para fazer um financiamento? A gente precisa estudar o processo do nosso financiamento. A gente falou de uma casa, mas tem tantas outras coisas. Mas não tem a parte espiritual? Tem também. Deus vai dar essa casa para mim. Claro que vai, tem que ter um posicionamento de fé também. Mas a gente precisa agir com sabedoria e com prudência também, né? Não adianta você querer comprar uma casa de R$1 milhão. Não, Deus vai me dar, Deus já me deu e você não tem, Aleluia, né, eu também posso. nem 30% daquele valor para comprar esse imóvel. Então, tá assim, recebendo aí, né? a gente precisa ter sabedoria e às vezes Deus vai te dar uma casa de R$1 milhão? Vai, mas primeiro você vai ter que ter a de 300, a de 500, a de 800, e aí você chega na de R$1 milhão, né? Tem que ter passos de fé, mas tem que ter prudência também. Vocês estão recebendo aí? Então começa. A verificação da situação financeira é muito importante, por quê? Porque a gente age por fé, mas a gente não é tolo. Cristão, por muitas vezes, fez papel de tolo. Ah, não, vai lá, Deus é contigo. Deus é com a gente mesmo, irmão. Deus não abandona a gente, não. Deus nos surpreendeu em várias situações que nós tivemos. Certa feita, a gente tinha um carro, que a gente comprou, tinha um negócio que era prestação balão, né? A gente pagava no final. E aí eu precisava de um carro novo, e a gente comprou, tal, a gente rodava muito, tal. A gente comprou e os carros sempre foram usados muito na obra do Senhor, graças a Deus por isso. E aí estava chegando o final daquele ano e precisava quitar aquela prestação balão, que era um valor muito representativo, e a gente não tinha. Só que a gente tinha uma aliança com o Senhor, a gente tinha uma semente no altar. E a gente orou ao Senhor e falou: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre e a gente fechar esse ano sem essa dívida. Entrar o ano que vem sem essa dívida. A gente fecha nesse ano e o ano que vem a gente entra sem essa dívida. No dia 30 de dezembro, que dia, irmãos? 30 de dezembro, a empresa nunca pagou um benefício que ela resolveu dar. E quem era o beneficiado disso? Esse que vos fala.
Então eu fui chamado e falou assim: olha, você vem desenvolvendo um trabalho em todo esse tempo, então a gente reconheceu o que você fez, mas todo mundo fez, um monte de gente fez antes de mim, um monte de gente fez depois, mas naquele momento a empresa chegou e falou assim: ó, eu quero agora pagar todo esse tempo que você está trabalhando nessa função e não recebe como essa função. Fica com inveja não, irmão, Deus pode fazer com você também. E aí sabe o que aconteceu? Dia 30 de dezembro, quitamos o carro, entramos dia 1º de janeiro como? Sem dívidas. E se não quitasse isso aí, a gente conseguiria continuar pagando. A gente ia ter que refinanciar o que faltava, e a gente ia continuar pagando. A gente sabia disso? Sabia. Mas também tem o espiritual. Amém? Semeadura é poderosa, o princípio da semeadura é poderoso. Então você vai viver bênção de colheitas extraordinárias na tua vida, em nome de Jesus. A gente planeja, mas a gente confia. Eu vou declarar de novo: a gente planeja, mas a gente confia. Confia no que, pastor? Confio no suprimento que vem dos céus. Eu confio nas janelas abertas, dos céus, que cai sobre nós bênçãos sem medidas, que delas vem para nós a maior abundância. Então, meu irmão, é assim que você vai viver em nome de Jesus. Tem um projeto, vou mudar de carreira, vou precisar fazer um curso, que só o curso é R$80 mil. E como é que eu vou fazer? Quem tem R$80 mil aí para emprestar por irmão, para dar por irmão para ele fazer o curso? Alguém? Ninguém. Fala, se lascou, irmão. Como é que você vai fazer? Tem como fazer esse ano? Se não tem condição financeira, esse projeto vai ser um projeto de médio e longo prazo, e não de curto prazo em um ano. Estão entendendo? Eu faço projetos para um ano, curto prazo. Eu quero isso aqui é ideal para mim, para minha família, eu vou alongar isso. E o último, para a gente acabar, tem que monitorar o andamento das ações, não é, pastor? O senhor falou um pouco sobre isso aí já, né, pastor? Quando a gente põe as metas. Monitoramento. Você tem as metas, faz as suas ações para atingir a meta. Das ações você coloca o prazo, que é o cronograma, e seguir esse cronograma. Vai fazer uma revisão semanal, mensal, dependendo do objetivo que foi colocado o prazo. Qual é o seu planejamento até dezembro deste ano? O que você busca alcançar até dezembro deste ano? Qual o objetivo até dezembro? Quais são as ações que você precisa tomar para alcançar esse objetivo até dezembro de 2022? Essas ações praticamente se incluem com as metas. As metas, olha, veja bem, os objetivos, né, são praticamente, eles são gerais, geralmente é gerais. Uma compra de uma casa, uma viagem à Disney ou ao Beto Carreiro, é um objetivo geral. As metas, praticamente as metas ou as ações em si, mas ela tem que ser quantificáveis. Senão a gente não consegue acompanhar isso. Tem que quantificar. Metas você precisa quantificar. Colocar valor, ou espécie, quilômetro, metro, né, peso, né? E em cima disso a gente consegue, mensurando, colocar o prazo a ser atingido, fazer esse cronograma e acompanhar. O importante é isso, acompanhar, não deixar para a última hora, para o último dia. Vou viajar semana que vem, segunda-feira que vem, aí sábado, domingo começa. Vou para os Estados Unidos. Tem o passaporte? Tem o passaporte. Tem o visto? Quanto tempo isso demora? Então é necessário seguir esse cronograma, acompanhar esse cronograma, né, para alcançar esse objetivo, para a realização desse plano. Então monitorar vai ser você perseguir essas metas, né, pastor? Perseguir as metas, acompanhar a meta, perseguir essas metas, acompanhar essas ações.
E aí a gente começou a planejar, não, a gente vai, é o ano que vem, não sei o quê. Só que a gente começou a estabelecer metas, porque a gente não tinha o valor para ir. E aí o que a gente tem que fazer? Olha, a gente tem que economizar, é no McDonald's. McDonald's é famoso, né? Economizar no McDonald's, olha, você comprava 5 tênis por ano, não, você só vai comprar um, a gente vai comprar só um, você usa o que você tem aí. Não vai comprar. Não então, compramos. Assim, estabelecendo metas para que você consiga alcançar aquele objetivo. E às vezes a gente fica, mas tem muita gente que fala, não, vou deixar de comer. Vou sofrer isso Vou deixar agora. de comer pizza, vou deixar de sair no final de semana, vou deixar de comprar aquela blusinha toda semana nova. Não, de jeito nenhum. Então assim, aí você não consegue alcançar o objetivo, porque você não tem estratégia, você não traça metas e não tem um alvo para ser atingido, né? Porque você fica esperando, ano que vem eu vejo se dá, no outro ano eu vejo se dá. Então você fica sempre protelando aquilo e não consegue usufruir porque você não estabeleceu metas, né, e alvos para serem atingidos. Em Lucas 14, né, quando a gente lê lá sobre o preço do discipulado, está falando de discipulado e a gente está aprendendo sobre educação financeira. Está dizendo lá, se o sujeito vai construir uma torre, ele vai sentar, vai ver se tem dinheiro para fazer aquilo, se a conta vai dar para comprar o material. Aí ele começa, ele faz isso. Porque senão, se ele não fizer, está escrito na Bíblia, se ele não fizer, os vizinhos vão olhar, ele fazer o alicerce para e não vai para lugar nenhum, e vão rir dele, né? E depois fala do rei. Quanta gente está pensando agora na casa que começou, meu Deus. Pois é. Deus está revelando aí um psicólogo sendo usado por Deus, aleluia. E está falando comigo Jesus. Também, olha que coisa. E fala do rei. O rei vai para uma batalha contra outro rei. Primeiro ele pensa se 10 mil homens vai ser suficiente para ele lutar contra 20 mil. Mas ele também pensa se no meio do caminho ele vai se adiantar e enxergar a possibilidade de pedir um acordo de paz. Ou seja, o planejamento ele é inevitável para quem quer ter sucesso. Seja em qualquer área da vida, seja numa guerra, seja na compra de um imóvel, seja numa melhoria de vida, numa mudança de carreira. Sempre o planejamento é necessário. E certamente esse rei não faz essa organização sozinho. Ele tem um conselho. Certamente esse empreendedor que vai construir uma torre, ele não planeja isso sozinho. Ele tem um conselho. No caso do empreendedor, ele vai ter lá um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obra, um empreiteiro. Ele não faz sozinho. A gente pensa a família nesse contexto, a família é o conselho. Provérbios 15, 22, se não me engano, diz assim que os planos, eles fracassam quando não há conselhos. Porém, se há muitos conselheiros, os planos são bem-sucedidos. Então, pensa que um conselho é um conselho dado, mas também é um conselho de reunião. Pensa que a sua família é o seu conselho. Vamos fazer uma reunião de conselho, não é assim para quem é da educação? Conselho de classe. A diretoria não se reúne. Exatamente, exatamente. Então, pensa que a sua família é o seu conselho. Agora, se você marido ou se você esposa decide fazer planos e projetos para a sua família, mas decide fazer isso sozinho, você pode até ter sucesso, pode chegar lá, mas a que preço? Sem comunicar, sem informar, sem compartilhar. Como que você vai experienciar isso se você disse que é da família, mas você decidiu sozinho? Então, o seu conselho é a sua família. Compartilha com a sua família. Troque bons conselhos e os planos serão bem-sucedidos, é o que a palavra diz. Aleluia. Jó 22, 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá. Os caras falam tudo meus textos, eu não vou lembrar bem, nada. E a luz brilhará em teus caminhos. Quando a gente se posiciona para planejar, quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, a gente se posiciona, Deus honra posicionamento. Se a gente se posicionar, se a gente tiver autoridade, ousadia, buscar as metas, mas se acima de tudo a gente orar, Deus vai nos habilitar para viver aquele plano. Deus vai nos habilitar para viver aquele projeto, aquele sonho. Porque acima de tudo, acima de qualquer plano, Deus tem que estar superior a tudo isso. Então assim, a gente orando, planejando, Deus vai realizar e vai cumprir. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus. Aleluia. Pastor, ouvi tudo isso, e agora? Você tem essa folha, você vai levar para tua casa.
E o que você vai fazer? Você vai pegar, só um minutinho, querida. Você vai pegar agora e vai anotar aí os objetivos, os sonhos de todo mundo. Você vai colocar agora qual que é a prioridade. Tracei a prioridade 1, faz um plano para a prioridade 1. Qual que é a prioridade 1? Mudar de carreira. Então, qual que é o plano para mudar de carreira? Meu plano para mudar de carreira é esse. Então, você vai lá. Vou ter que me matricular num curso X, vou ter que me dedicar a isso, vou ter que fazer assim, né? Minha esposa vai ter que fazer marmita para mim, né? Eu não vou poder ajudar ela na tarefa de casa nesse tempo. Qual que é a atividade? Quais são os passos? Tem que estar muito claro o que ele vai implicar na sua rotina, para você ficar muito ciente de tudo isso aí. Aí depois você vai colocar os prazos. Para eu fazer tudo isso, eu vou fazer até quando? Preciso me formar nesse curso até quando? Preciso estar, né, por exemplo, a faculdade do Washington, cada 6 meses eu preciso estar olhando ali, ó, preciso estar vendo. Pô, estou mais perto do final, estou mais perto do final. Quando ele quis esmorecer, a esposa falou para ele: você está mais perto de chegar do lado de lá do que você voltar tudo para cá. Quem já ouviu falar das pessoas que morrem afogadas em lagoas, por exemplo? Eles chegam, ultrapassam o meio, e a mente faz com que eles, cansados no meio, eles façam o quê? Em vez de concluir e chegar na outra margem que está mais próxima, eles querem voltar. E quando você volta, você tem que percorrer tudo isso de novo, porque você não raciocinou. Se você tem um prazo, se você tem um objetivo, se isso está mensurado ali, você consegue atingir. Depois, a capacidade financeira, minha capacidade de realização. Quando a gente fala de capacidade financeira, a gente pensa só em dinheiro, mas pensa na sua capacidade de realização. Você consegue estudar tudo isso nesse tempo? Você consegue se formar em 5 cursos nesse tempo? Isso não adianta. Você vai fazer algo que seja muito intelectual e pouco executável. Exequível, olha aí. Estou perto de gente importante, eu preciso melhorar o meu vocabulário. Vou usar um vocabulário coloquial aqui, o português coloquial. Vocês faltaram nessa aula, né? Eu também, não sei o que eu estou falando. Você dá risada, né, irmão? Então vamos lá. Então o que acontece? Se você não colocar algo que você consiga executar, não adianta. E aí você vai perseguir as metas. Perseguir. Coloquei lá um prazo. Persigo. Agora deixa eu falar a verdade para você. Geralmente o primeiro planejamento não dá certo. Isso aí ninguém conta para você, né? Você vai na aula do coach, lá o coach fala que vai dar tudo certo. Geralmente os primeiros planejamentos não dão certo. Por quê? Primeiro, você não tem a consciência para fazer. Segundo, você não tem a rotina para fazer aquilo. Terceiro, você não tem a cultura para seguir aquilo que você planejou. Porque é aquilo que o pastor Brito falou, a gente sai fazendo em vez de planejar antes. E se der errado, pastor, perdi meu tempo aqui hoje? Não, faz de novo. Mas agora você viu que você chegou até um ponto. E se você continuar, você vai chegar até o fim e Deus vai honrar o teu plano. Porque como que é o texto? Se projetas algo, a luz do Senhor brilhará em teus caminhos e tudo te irá bem. 22, 28. Se projetas algo, a luz do Senhor brilhará o teu caminho. Então é o Senhor direcionando o teu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, o passo de hoje, o meu presente eu sei onde eu estou pisando. E luz para o meu caminho é lá na frente, o meu futuro, 2023, dezembro de 2023, aonde eu vou chegar, tem luz lá também. Você não vai ficar obscuro, você não vai ficar em meio nebuloso, mas você vai estar sob a luz do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por favor. Nós vamos orar. Quem aprendeu alguma coisa hoje aí? A Bíblia diz, certa feita, o Senhor trazendo ensinamento ao seu povo, Ele disse: 1 vence 1000, 2 vencem 10.000. Talvez o seu planejamento até hoje não deu certo, que você tentou fazer sozinho. Mas hoje você aprendeu que o planejamento familiar, ele traz a graça de você realizar junto. Abraça a tua esposa, o teu marido aí agora.
faz uma aliança com eles, está com seus filhos, abraça eles agora. Fala, nós vamos realizar juntos. Nós vamos chegar no Beto Carreiro junto. Nós vamos mudar de empresa junto. Vamos mudar de carreira junto. Vamos aumentar o salário juntos. E agora o meu dinheiro não é meu, é nosso. Minha carreira não é minha, é nossa. O meu sucesso não é meu, é nosso. A minha história não é minha, é nossa história. E assim nós levantamos as nossas mãos para abençoar vocês. Em o nome de Jesus, vocês viverão grandes realizações. Seus planejamentos serão liberados em Deus. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos para conduzi-los no caminho. E qual caminho é esse, pastor? O caminho do sucesso. O caminho onde a luz dele brilha. O caminho onde te leva para um futuro bendito e poderoso. Por isso, em nome de Jesus, você não andará na escuridão, não andará obscuro nos seus dias, naquilo que você vai ter que decidir, escolher ou planejar, mas a luz do Senhor vai direcionar a tua história, e você vai viver momentos de alegria e paz em família. Eu abençoo você, eu abençoo os teus planos, abençoo a tua casa e abençoo a tua família, em nome de Jesus, amém e amém. Dá um aplauso a Jesus. Aleluia!